meus amados. Amém. Deus. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Nós começamos semana passada com a introdução, hoje vamos dar uma rápida introdução e entrar no assunto sobre o tabernáculo. Nós estamos acrescentando algumas coisas durante a semana para nós falarmos dos assuntos que nos interessam. Então, primeira coisa, o tabernáculo, nós sabemos, foi edificado por Moisés no deserto. E tudo nele aponta para Jesus e o tipifica. Jesus, o seu povo e a igreja. Então, nós vamos estudar sobre o tabernáculo e o conhecimento de Deus. Vamos ver a evolução da nossa fé. Então, cada crente deve se identificar com algumas coisas que vai ser falada conforme a Bíblia fala. Então, já sabemos que o tabernáculo ele tem 3 portas, né? A primeira porta nós chamamos até de caminho, pois são os 4 evangelhos, né? A entrada do tabernáculo. A segunda porta nós chamamos de a verdade. E a terceira porta, a vida. E tem uma evolução aí nas pessoas que aceitam a Jesus. Então é a porta da entrada, a primeira, a porta da entrada do santuário, a segunda, e o véu que separa o lugar santo do santíssimo, lá dentro da segunda porta, aparece o véu. Então quem passa pela primeira porta entra no átrio. Quem ultrapassa a segunda porta entra no santuário. E quem passa o véu ao local santíssimo, onde está a presença de Deus. Então, isso é as 3 portas do tabernáculo. Agora, a possibilidade é ou se está dentro do tabernáculo ou se está fora dele. Isso é, ou entrou através dos 4 evangelhos para a salvação, que é evangelho, boa notícia, boas novas, ou então se está fora dele. Então, quem está fora do tabernáculo não chegará ao conhecimento de Deus. Deixa eu consigo aqui colocar para você ver que nós temos a questão das portas e também o arraial. Quero ver a primeira. Isso. A primeira aí. O arraial, aqui, o tabernáculo, ele está localizado aqui onde a luz acompanha. Né? Aí em volta do tabernáculo está o arraial. Então, toda vez que o povo de Deus queria fazer algo para Deus, um sacrifício, alguma coisa, ele tinha que sair do arraial e entrar na primeira porta. E ao entrar na primeira porta, deparava-se logo com o altar de sacrifício. Então, isso significava que todos que entrassem ali tinham que sacrificar alguma coisa. E depois, para evoluir no conhecimento de Deus, tem que se lavar na bacia de bronze. Nós sabemos que hoje representa a palavra de Deus para entrar na segunda porta, que é o local onde fica o incensário, o candelabro e a mesa dos pães. E então nós vemos que, como ele falou, ou estamos dentro do tabernáculo, ou estamos fora. Quem está dentro poderá chegar ao conhecimento de Deus, pois aqui é o caminho. Né? Agora, para você avançar na fé, você precisa entrar na segunda porta. Para chegar na segunda porta, primeiro precisa ter sacrificado aqui, isso é, renunciar certas coisas na vida. Então, vamos ver.
Então, ela separa o mundo da igreja. Agora, já dentro do tabernáculo, nós vamos ver aqui essa primeira separação da igreja, a segunda porta separa, então, a igreja da igreja. O que significa isso? Tem crente e tem crente. Tem aqueles crentes que são muito volúveis, normais, ou até mesmo nem são muito. Eles estão na igreja, eles sabem que precisam, mas eles não vivem. E também nós podemos dizer, não são, estão. Então, aceitou o convite do Evangelho, entra. Aí, se ele não avançar, o que vai acontecer? Ele vai ser um bebê espiritual e não vai crescer, se ele não sair do pátio. O pátio é um lugar de neófitos. Neófitos são novos convertidos. É um lugar onde nós encontramos ali coisas que ainda o bebê, ele nasce, mas ele não sabe se limpar, ele não sabe se alimentar sozinho, ele precisa de ajuda. E entrando para o tabernáculo, nós vemos que ali ele vai ser auxiliado pelo sacerdote, que vai ajudá-lo a fazer o sacrifício. Okay? Isso é, vai ser limpar as coisas que ele trouxe para fora do mundo. Para entrar através da primeira porta, nós temos esses 4 evangelhos, formando a porta que é o caminho. Então, está bem claro isso aí? Já a segunda porta nós temos a verdade e a terceira porta, a vida. Para passar a terceira porta, tem o véu do templo, que foi rasgado quando Jesus morreu, e ele então deu esse acesso para nós. Nós vamos ver as escrituras de Hebreus falando sobre isso no avançado do nosso estudo. Agora, quem passa pela terceira porta, então já chega a Deus através de Jesus, que é o caminho, né? O caminho, vamos lá, depois de passar. A primeira porta é o caminho. Então, quem entra pela primeira porta está no caminho. Então, o caminho leva-nos a avançar. Agora, quem vive no arraial nunca vai chegar ao conhecimento de Deus. Os que estão fora do Evangelho, que não aceitam o Evangelho, representado ali pelas 4 colunas da porta de entrada, nunca vai chegar ao conhecimento de Deus. Quem entrou pelo caminho, ele pode chegar ao conhecimento de Deus. Mas quem vive no arraial não vê o caminho por onde anda. O que a Bíblia diz lá em Provérbios 4:19? Ele diz assim: o caminho do ímpio é como a escuridão. Ele não conhece naquilo que tropeça. Isso é, o ímpio, aquele que não tem Jesus, ele faz as coisas erradas, a sua consciência o acusa, mas ele está como ele está nas trevas, ele não tem a luz de Deus, ele não sabe nem como sair das trevas, porque não há luz nele. Então, somente dentro do tabernáculo nós teremos a possibilidade de acharmos a luz, porque a luz, quem é a luz? Jesus. Jesus disse lá em João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo. Então, no pátio, aqui, agora já depois que entrou, ainda não conhecemos a luz. Estamos no processo de conhecimento. Um bebê, por exemplo, ele reconhece a mãe, reconhece o pai, mas ele ainda continua na dependência de tudo para sobreviver. Então ele tem que crescer, ele tem que começar a se desenvolver. A nossa fé é da mesma maneira. Quando você aceita Jesus,
Todas as pessoas que saem da igreja por causa de pessoas ou de problemas na igreja, na verdade elas nunca estiveram na igreja por causa de Jesus. Elas estavam na igreja porque era o melhor lugar para elas, enquanto algum problema tinha que ser resolvido, ou buscando uma cura, um milagre, ou até uma bênção. Mas depois eles se decepcionam com as atitudes de crentes, de líderes, e aí, como desculpa, Satanás coloca no coração deles que não vale a pena essa vida, que é igual ao mundo, então por que ficar na igreja se o mundo é igual? E essa desculpa tem levado muitos para o inferno, porque eles estão perecendo cada dia e cada vez mais fica difícil deles voltarem para o caminho da salvação e da eternidade. Então, na verdade, toda a sabedoria que existe fora do tabernáculo, lá em Tiago 3,15 e 16, vamos ler Tiago 3,15 e 16, né? O homem tem a sua sabedoria. Deus deu sabedoria ao homem, mas ele usou a sabedoria para o mal. Então, a sabedoria humana não é divina. E você pode ler para nós, então, bem alto aí, essa sabedoria. Tiago 3, 15 e 16. Lê bem alto, Thalita, como você já achou? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então você vê, não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria animal e diabólica. Porque eles usam a sabedoria até para o mal. Muitas vezes somente para o mal. E tem pessoas muito inteligentes, mas usam essa inteligência para a corrupção, para o crime. Então é por isso que a Bíblia fala animal e diabólica. Então, agora no arraial, né, que nós vimos lá, que é fora do tabernáculo, há toda sorte de confusão, toda sorte de crime, de violência, de maldade. Agora, quando você entra no pátio, que é a primeira porta, você acabou de entrar, você começa a ter uma sabedoria pura, pacífica, moderada, de bons frutos e sem hipocrisia. Leu 16, por favor. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, o que acontece? No pátio estão todos os tipos de crente. Aqui no pátio. Todos os tipos de crente. A maioria absoluta, neófitos, como eu falei, é novos convertidos. Eles não têm entendimento, têm experiências pessoais com Jesus e nem com Deus. Aqui no pátio, não se tem ideia. Aqui no pátio, não se tem ideia da beleza que há no santuário. E se alguém quiser entrar no santuário, é necessário fazer uso da bacia de bronze para se lavar, além de frequentar o altar de sacrifício, que ali hoje, o que nós vamos depois entender e ver o que é o sacrifício hoje, né? Que a Bíblia diz lá, né, ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Isso é sacrifício vivo. Deus não quer nada morto. Então é oferecer nossa vida diariamente ao Senhor, é um sacrifício vivo. Será que temos feito isso? Será que todo dia a nossa vida está nas mãos de Deus? Será que buscamos Ele diariamente? Isso não quer dizer que você não vai tratar dos assuntos que você precisa tratar na terra.
entra sujo. Então, a bacia de bronze, ela representa a palavra de Deus. Se você ler como Deus ministrou a Moisés, ensinando ele como construir o tabernáculo, você vai ver que todos os objetos do tabernáculo têm medidas. Mas quando você vai na bacia de bronze, ela não foi dada medidas. Deus foi orientando e os artífices foram moldando a bacia de bronze. E ela foi feita dos espelhos das mulheres, que eram chapas de bronze polidas onde as mulheres se olhavam. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela lembra-nos também que quando você está lendo a palavra, ou aqui como nós estamos aprendendo, ela reflete você. E você consegue enxergar na palavra qual é o seu estado, se você está sujo, se você está limpo, se precisa fazer algo para melhorar. Por quê? Porque você está vendo no espelho. E a palavra de Deus é como um espelho, e também como água que lava. E o Paulo fala na lavagem da regeneração pela palavra. A água também lava. A Bíblia, ela lava-nos. Então, como nós, é por isso que a gente fala, você lê a Bíblia todo dia? Não, basta você estudar. Porque a nossa alma também precisa de lavagem. A gente se lavar todo dia. E a palavra de Deus é a água que lava a nossa alma. Toda vez que você lê a palavra, ela está te lavando, te limpando. Pode você não perceber. Assim como você entra no banho, você sabe que você está mais limpo, você tomou banho, mas você não está se sentindo o seu cheiro. Só quando você passa, alguém fala, nossa, que cheiro. Principalmente agora no calor, né? Na fábrica suadeira durante o dia, em casa. Se não tomar banho, fica terrível. Bom, e que lá em João 3, 15:3, desculpa, João 15:3, a Bíblia diz que ela nos lava, deixando-nos limpos. Leia esse versículo 3 do capítulo 15 de João. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ela reflete também a nossa feição para nós mesmos, como eu falei, é um espelho. E ela nos mostra a nossa situação. Por que a gente olha no espelho? Deixa eu ver como está meu cabelo. Deixa eu ver como está meu olho. Se não tem alguma coisa que precisa limpar, né? Como é que está meu nariz? Como é que está minha aparência? Agora, na verdade, ela inicia em nós a imagem de Cristo, refletida no Espírito. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos mudar a nossa feição para parecermos com Jesus. Quanto mais você lê, mais ela vai te promovendo a conhecer mais o Senhor e parecer mais com Ele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, nós vamos ler também que porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei assim também como sou conhecido. Então, no pátio, o altar de sacrifício que aparece logo no início, a primeira coisa que encontra, né? Quando você entra para a salvação, a primeira coisa que encontra é um altar de sacrifício. Então, inicialmente, tem carne assada, né? E em seguida apresenta a carne queimada, que a carne vai assar e depois queimar. E enche o pátio daquela fumaça e cheiro de carne queimada. Então aqui, muitos dos chamados murmuram, achando que é desperdício a carne queimada. Outros anseiam experimentar daquela carne assada, mas queria que tivesse mais ali, salsinha, né, uma gordurinha, que é exatamente os crentes que vêm para a igreja querendo sempre o melhor. E aprende pelo versículo lá de Deuteronômio 28, que comerei o melhor dessa terra. Então eu quero comer o melhor, só que no sacrifício, né?
É interessante que eu estava falando com uma irmã que o diabo nos divide com Jesus. Se você quiser, o diabo te divide, deixa você ir para a igreja, deixa você cantar, deixa você tocar, deixa você fazer todos os rituais da igreja. Tudo que diz para louvar, para adorar o Senhor, para falar bonito. Ele não liga, porque você está em cima do muro. Só que o muro é do diabo. Então por isso que ele não liga. Só que Jesus não. Jesus ele não quer dividir você com ninguém. Ou nós somos 100% dele, ou não somos dele. Então quando você vê alguém em cima do muro, não sabe se fica na igreja ou se fica no muro, ele não está com Cristo, ele está com o diabo. O diabo está lá. E do outro lado ficam os crentes, não, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos fazer isso. E a pessoa diz, eu estou fraco, eu estou meio chateado, não estou bem, vou dar um tempo. E é assim que eles vão fazendo. Vão protelando. E a igreja chamando. Mas o diabo diz, não, fica aí mesmo, você pode estar na igreja, pode estar aqui no mundo se divertindo, por que você vai agora sair daqui? E tem pessoas que não conseguem sair de cima do corpo. Então, na verdade, um crente que diz que está querendo dar um tempo, está de alguma forma pensando em não vir mais na igreja, esse crente, ele está no muro. E se ele não escolher um lado, de qualquer jeito já está perdido. Não, vem para cá. Porque o muro do Senhor vai falar. A Bíblia diz o quê? É sim, sim, e não, não. Se passar disso, vem de onde? Então o muro é do maligno. O muro é o meio do caminho. O muro é a incerteza, é a dúvida. As ofertas queimadas lá no altar do sacrifício simbolizavam Jesus, porque era um cordeiro que era morto pelo pecado das pessoas. E Jesus é o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Isaías 53 nós vemos que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Em Mateus 20:28 também fala sobre isso. Então, no pátio se faz necessário o quê? Entender as coisas espirituais, porque aqui você tem que começar a entender as coisas espirituais. Então, frequentar esse altar de holocausto, no caso, nos propicia o que? O conhecimento de Jesus, porque Jesus é que foi sacrificado ali como Salvador. Então, quando você vai sacrificar alguma coisa, sacrifício vivo, você não vai ser queimado, você vai se limpar daquilo que o mundo impregnou a você, os desejos, da malícia, do engano, da inveja, da mentira. Vamos primeiro já isso aí. Então, o pátio, lá é que nós nascemos para Deus. E começa a ocorrer a mudança na nossa vida, onde nascemos de novo. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Agora, aqui no pátio, ouvimos falar sobre Deus, né? Que habita dentro do santuário, mas aqui nada entendemos, porque Deus não se manifestava aqui no pátio, Ele se manifestava só no Santo do Santo, onde estava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Quem permanece no pátio não tem ideia da beleza que tem dentro do santuário. E não imagina o que significa ultrapassar a segunda porta. Agora, todos os que estão no pátio são bebês espirituais. Né? O pátio, ele mostra os bebês. Quer ver? Eu coloquei aqui uma forma de a gente entender melhor. Olha lá, terceira porta, a vida, né?
Isso é, a luz do sol. Portanto, há períodos claros e há períodos escuros, dia e noite. É o crente que ele, de vez em quando, ele ouve uma mensagem, ele vê alguma coisa, ou lê um texto da Bíblia, ele fala, agora eu entendi, mas daqui a pouco ele fala, nossa, eu esqueci tudo, acho que não estou lembrando mais de nada. Por quê? Chegou a noite, escureceu. Por quê? No pátio é bem variável, né? A luz do dia, a luz do sol, ela não é uma luz que lá, que tem dentro do lugar santo, porque lá aquela luz não apaga, essa do sol, ela vem e volta, vai e volta, vai e volta. Então conhecemos sobre Jesus, mas ainda há muita bagagem nos impedindo de avançar, né? Avançar. Ficamos confusos porque ainda somos bebês. Temos de beber leite. Vai em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo falou, né? Vamos ler primeiro versículo 1 e 2. Então, quem está no pátio, ele fala como menino, pensa como menino, raciocina como menino. O que está escrito aí? E eu, irmãos, vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, na verdade, Paulo está dizendo para os crentes de Corinto. A igreja que tinha dons espirituais, né? A igreja que era uma igreja que Paulo se regozijou, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal. Com leite vos criei, e vocês ainda não estão prontos para comer uma comida forte, porque vocês são carnais. Então, aqui no pátio tem muito crente carnal, entendeu, amados? Muito crente que continua a vidinha ali de murmuração, de intriga, inveja, malícia, engano, porque trouxe do mundo isso. Mas vai precisar se livrar disso. Porque se não se livrar, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai perder a comunhão com Deus e vai acabar ouvindo muito lá. 1 Coríntios 3, 1, 2, é espiritual. Só na segunda porta que ele vai ser jovem. E na terceira, adulto. Né? Então, muitos dentro do pátio, eles procuram entendimento sobre o altar, eles frequentam assiduamente a bacia de bronze. Isso é, para avançar precisa ler a Bíblia, precisa crescer no conhecimento. Então aí, ao ler a Bíblia, ao participar, começar a negar a si mesmo, né, rejeitar as coisas que antes fazíamos, mas que Deus não se agrada, aí o nosso entendimento começa a iniciar sobre o plano da nossa redenção, e aí então começamos a entender o que significa hoje o sacrifício. Então nós iniciamos o aleitamento a fim de que cresçamos e venhamos a adquirir as condições de irmos adiante. Então, como foi lido, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Agora, nós recebemos o leite, embora tenha carne assada lá no altar. Então, é dentro do pátio que permanecem os crentes carnais. Esses não frequentam a bacia de bronze. Eles permanecem carnais. Não crescem no conhecimento. Eles permanecem crianças o tempo todo. Tem crente que já é 20 anos é crente, mas ainda é criança, é bebê espiritual. E isso é um problema, porque a pessoa sempre vai estar querendo achar um culpado. Pode ver, criança, quando faz alguma coisa errada, sempre procura um culpado. Não foi eu. Não foi eu. Mesmo que seja ele já vai dizer, não foi eu. Ele vai tentar se livrar, porque é criança.
A igreja de Corinto era uma igreja que não ia além do pátio, embora tivesse dons espirituais. Porque dons espirituais, de maneira alguma, manifesta a espiritualidade dos crentes. A espiritualidade, nossa espiritualidade, vai ser demonstrada pelo fruto do Espírito. Então, todos os habitantes do pátio, eles precisam de muito apoio, de muita intercessão dos que já foram além do pátio. Aqueles que já conseguiram ultrapassar a segunda porta. Eles precisam de apoio para esses que estão ali ainda no pátio. Ajudá-los a caminhar, puxá-los pela palavra, pelo poder, pela oração, pela intercessão. A fim de mostrar que eles conheçam também, como nós conhecemos, as maravilhas que começam a acontecer na segunda porta. Porque quando o crente fica muito tempo na primeira porta, ele começa a entediar-se mesmo. Não muda, é tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia sacrifício, todo dia a mesma coisa. Todo dia um culto é assim, eu já sei o culto começa assim, tem tanto assim, tem a leitura da Bíblia, tem eu já sei tudo, não está me fazendo mais bem. Lógico, o leite já, é o mesmozinho, é a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma pessoa que prega. Irmãos, isso aí significa o quê? Está enjoado, porque não cresceu, não caminhou, não continuou caminhando para frente. Então ele vai começar a ver os defeitos e apontar o erro dos outros, em vez de ver o dele. Isso é o menino. Muitas vezes precisam ser carregados pela mão a fim de que aprendam a andar. Pode ver, a criança, ela não aprende a andar sozinha, ela tem que ser ajudada. Agora, além da segunda porta, ninguém pode entrar no colo. E não entra junto, tem que entrar sozinho. Tem que estar preparado. E Paulo esteve no arraial. E como não conhecia nada sobre Jesus, ele perseguiu o povo de Deus. Mas foi menino quando esteve no pátio, por volta de 11 anos, quando então entrou no santuário como apóstolo aos gentios. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, por favor, leia aí, 13, 11. Porque sabe, amados, somos nós que temos que abrir a porta, porque Jesus não abre a porta do nosso coração. Né? Vamos lá, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei com as coisas de menino. Então, todo mundo percebeu que está na hora da gente parar de ser menino? Parar de ficar reclamando, murmurando, parar de ficar vendo defeito na igreja, nos outros. Isso é meninice. Essa é falta de crescer. E isso, tudo que nós estamos falando aqui, não é gente que pensa o que acha, que está na Bíblia. Nós estamos vendo claramente. Agora veja lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus falou para a igreja de Filadélfia: eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vocês não estão entendendo que muitas vezes nós estamos deixando Jesus de fora da nossa casa, e em muitos lugares Jesus está fora da igreja, porque aqui Jesus estava falando como pastor da igreja de Laodiceia. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Por isso que ele fala: aconselho que compres de mim colírio para que vejas, e vestes brancas para que te vistas, senão eu tiro o teu castiçal do lugar. Nós é que temos de abrir então a porta para Jesus. Ele não arromba a porta. O inimigo é intruso, é ladrão. Ele não pode ter uma janela, quem está pela janela também. Mas Jesus não. Ele está pela porta. Ele tem que ser convidado. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Quando diz o louvor lá, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Todos os que estão no pátio, amados, não têm firmeza. Eles não têm firmeza exatamente porque falta conhecimento de Deus. O profeta disse: conheçamos e
Porque senão vira, como a gente costuma apelidar, o crente pega um tomate. Não tem uma raiz profunda, qualquer vento derruba. Se tiver fruto, já o fruto derruba ele também. Porque ele se orgulha porque fez alguma coisa para Jesus, e o próprio fruto dele que ele se orgulhou de ter feito, derruba ele da fé, porque o orgulho mata, o orgulho é fatal. Então, primeiramente, essas pessoas são assim, primeiro, eles são instáveis e facilmente levadas pelo vento. Olha o que diz Efésios 4:14. Porque eles são facilmente enganados. Você vê crente lendo, ouvindo mensagens falsas, um falso evangelho, eles acreditando. Porque eles ouvem, falam em nome de Deus, falam em nome de Jesus, está tudo bem. Efésios 4:14, por favor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia e engano, Fraudulosamente. Homens que com engano. Onde estão esses homens? Dentro do pátio. Não estão fora. Eles até entraram na segunda porta, mas saíram de lá. E começaram a fazer comércio com aquilo que Deus deu para eles. Começaram a vender para os crentes a bênção que Deus deu. Tem muito negócio com o Evangelho hoje. E por causa disso, o nome do Evangelho de Deus fica escandalizado. As pessoas falam mal das igrejas por causa desses mercadores do Evangelho. Vendem bênçãos. Né? Então, na verdade, são facilmente, esses crentes são facilmente, se você olhar para essas lives que fazem por aí, lá nesses do TikTok e outros, você vê que um monte de gente ali, aleluia, eu creio, eu recebo, eu aceito, eu quero isso. E aí, então, põe um fique de R$70, que eu oro R$70 para você. Põe um fique de R$100, põe quanto mais fixo, mais alto for, a bênção será maior. Então, isso é mercadejar da palavra. E são facilmente enganadas essas pessoas que eles pagam. As pessoas têm dinheiro, estão ganhando com falsidade. São facilmente levados por qualquer motivo ou influência dos outros. Ele diz, agitados de um lado para o outro. Não param em nenhum lugar. Nunca estão satisfeitos. O ensino, a doutrina, nunca satisfaz. São pobres de experiências com Deus. Olha só o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:34. Olha só o que ele disse. Porque ainda eles não têm o conhecimento de Deus. Mas onde estão? Na igreja. Mas não têm o conhecimento de Deus. Pode ler aí, por favor? 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Vigiai, para que não pequeis, porque ainda muitos não têm o conhecimento de Deus. E são alimentados como bebês, porque não frequentam o altar de sacrifício, o qual poderia melhorar a visão deles e o entendimento. O versículo 2 lá de 1 Coríntios 3, que nós já lemos, diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar. Então, essas pessoas permanecem crianças, são crentes carnais, não evoluem, não crescem, porque não frequentam a bacia de bronze.
Ele fala que houve e haverá entre vós. Vê aí. 2 Pedro 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Então, houve e haverá. Falsos profetas, falsos mestres, vão introduzir incorretamente, usando a Bíblia, mas torcendo a palavra para introduzir a doutrina que ele quer ensinar. Heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, mas eles vão trazer sobre si mesmos a repentina destruição. Então, dentro do santuário, lá dentro do santuário, não há falsos mestres. Porque se faz necessário passar pelos 5 ministérios, que a segunda porta tem 5 colunas, mas é metade da medida da porta primeira. A primeira porta tem 10 metros, mais ou menos, isso é medidas aproximadas, e 4 colunas, que são as 4 evangélicas. Então, o vão entre elas é 3,3 metros, por aí. Dá para passar um caminhão, é um ônibus. Agora, lá na segunda porta, já é menos de 1 metro em vão. Mas não tem mais como passar com nada que trouxe lá de fora. Porque tem que ter sido sacrificado ali no altar de sacrifício. Então, na verdade, é no pátio que nós devemos deixar muitas coisas. Na próxima terça-feira nós vamos começar a falar sobre isso. Então, hoje fica por aqui. Então, já vimos que cada crente deve se identificar em que situação ele está. Para que nós, nos próximos estudos, possamos mostrar para você. Agora eu vou mostrar o que tem que se sacrificar dentro da palavra. Tá? O que deve ser sacrificado. Então, vamos ver sobre malícia, sobre mudança, sobre inveja, sobre mentira, sobre jumento. São coisas que nós vamos ver, ler dentro da Bíblia, não é a gente que vai estipular aquilo que é o que não é. É aquilo que tem que ser. O que é sacrificado? É algo que tem que sair de nós. É algo que tem que morrer em nós. E aí, então, nós vamos ver que, inclusive, a maledicência, a murmuração é algo terrível. É o povo de Israel que não entrou na terra prometida de 20 anos para cima, que saiu de lá do Egito de 20 anos para cima, por causa da murmuração. E tem muito crente que vive na murmuração, falando mal de um do outro, ou passando notícia falsa para um e para o outro. E esses aí podem ser rejeitados, eles podem ser excluídos de entrar no céu. Mas não queremos isso, não é verdade? Então, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos entrar nesse assunto. Então, não perca a próxima aula, que nós já vamos aqui até anotar sobre todos esses versículos que nós vamos citar na próxima semana, onde você vai saber o que Deus quer que você tire da sua vida, que você trouxe lá no campo, você era do mundo, que tinha isso, você trouxe agora, mas isso tem que ser para entrar na segunda porta, para avançar o conhecimento de Deus, para ser um crente verdadeiro. Você tem que se livrar dessas coisas, senão você não entra. Entendeu? Os vícios de linguagem que a gente tem, aquele hábito da gente sempre olhar para as pessoas e ver o lado errado, o lado negativo dela, nunca ver o lado bom. Isso aí tudo é coisa carnal. Se nós não tirarmos isso, nós nunca vamos chegar ao conhecimento de Deus. Então vamos orar agora que dia Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia de nós. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós demos mais uma vez o início de um verdadeiro aprendizado para avançarmos no conhecimento, para experimentarmos as doçuras de um ambiente do lugar santo e do lugar santíssimo, que é a tua presença. Que nós possamos, meu Deus, desfazer de tudo aquilo que nos impede de entrar
esse momento tão importante